difícil tentar fazer dar certo sem ninguém pra ajudar. A vida não teria graça se tudo fosse fácil. É preciso lutar. Muitos já tentaram e tentam apagar a luz de quem a vida escolheu pra. Bom dia, vamos entrando, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Chama mais alguém. Hoje eu tô demais. Tudo que me atrasa vou deixar pra trás. O que não tá guardado e hoje eu vou buscar. Pra Deus eu peço saúde e paz. E o resto eu corro atrás. E o resto eu corro atrás. Pra Deus eu peço saúde e paz. E o resto eu corro atrás. E o resto eu corro atrás. Bom dia. Bom dia! E aí, gente linda. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Tudo parece dar errado e a gente pensa em parar. E o tema hoje é o poder da palavra nos relacionamentos. Vou colocar aqui o poder das palavras nos Aê, deixa eu fixar aqui. Aê. A Deus eu peço saúde e paz, o resto eu corro atrás. Aparece aqui, ó. Aparece aqui, ó. Aparece aqui. Corra atrás, o resto eu corro atrás. Clica no aviãozinho aqui, gente, ó. E manda pra mais pessoas. Chama mais alguém, vai, acorda mais alguém. Tá começando mais uma semana. Olha só aqui, ó. Maracanã, Fortaleza, solzão, gente. Pensa num sol lindo aqui. Céu azul, céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. É, filho? Bom dia! E aí, gente? Vamos lá, então. Né, começar mais uma live. Né? Hoje a gente vai... Entra aí, amor. Vamos chegar mais perto aqui. Instagram é ruim, que é na Tchau! na vertical. Tem que ficar coladinho. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o poder das palavras nos relacionamentos. Ó, a Madalena tá mandando um beijinho, Sofia. Madalena tá mandando um beijinho lá de Londres. Fala assim: Beijo também! Vovó Madá. Ela... Vovó Madá! Gente, olha só. Ontem à noite eu estava pensando, amor, o que a gente fala sobre... Fala amanhã, né? E aí, na hora veio na nossa mente falar sobre o poder das palavras. Eu lembro que no começo da nossa relação, muita gente falava assim, umas pessoas falavam, nossa, vai dar certo, vai dar tudo bom. Outras pessoas falavam assim, ó, nossa, você vai ver agora o que é viver a dois. Nossa, se prepara agora, né? E eram palavras de maldição que eles iam lançando. E na época eu já entendia, né? Já estudava física quântica, eu já sabia que a palavra, toda matéria, tudo que existe é estruturado pelo poder das palavras. E nessa época, né, eu até falava pra Sam, amor, não recebe, não aceita, vamos neutralizar essas palavras. Muitas vezes, né, até nossos pais mesmo, né, sofreram na criação dos filhos ou tiveram problemas. E aí o que é que eles fazem? Dentro do mundo dele, não por maldade. Agora você vai saber o que é criar filhos. Agora você vai saber a dificuldade em criar filhos. E aí você, naquele momento, né, quando alguém falava, ou os pais dela, ou os meus, naquele momento, vinha na minha mente o seguinte: e quem foi que disse que tem que ser igual? E quem foi que diz que tem que ser igual? Gente, é igual inveja, né? Muitas vezes, a inveja às vezes é involuntária, tá? E você sente inveja.
Eu sinto inveja. Inveja é um gatilho do subconsciente no qual a pessoa, o subconsciente, ele tem medo de ficar para trás, ele tem medo de ser excluído. Como assim excluído, Cleiton? Tem uma pessoa que você ama tanto que ela está crescendo muito rápido, e o subconsciente tem medo com que ela vá embora e você fique para trás, você se sente inferior. E aí você tem que proteger a tua mente, o teu corpo, o teu espírito da inveja. Uma das ferramentas, né, que eu aprendi é exatamente falar o quê? Eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que isso. Você repete isso para você mesmo, né? Ou seja, eu posso chegar lá, eu não aceito menos do que aquilo ali, mas eu não quero o dele. Eu quero igual ou mais, mas eu não quero o dele. Porque a inveja realmente que destrói a vida do outro, é aquela inveja que você quer o que a pessoa quer, ou então quer que a pessoa perca o que ela ganhou para voltar para o teu patamar. Mas, gente, olha só, experimentos hoje da física quântica, inclusive eu escrevi 2 artigos falando sobre o poder das palavras. A palavra, gente, ela carrega uma informação. A palavra, ela carrega uma informação energética que molda aquilo que ainda não se construiu. Altera a matéria que já foi colapsada nessa dimensão, mas a palavra tem um poder de vida ou de morte. Antes de eu passar a palavra para a minha rainha Sâmia, olha só, gente, eu separei aqui alguns versículos bíblicos, tá? Que falam sobre o poder das palavras. Hebreus 4:12. Fala assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quer conhecer uma pessoa? Conversa com ela. A boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer o coração de alguém? Observa os frutos que saem pelas palavras. Continuar aqui, ó. Lá em Salmos 33:6, ó. Mediante a palavra de Deus foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Aí já me traz alguns sinais de que toda a construção, o teu futuro, foi através de um comando. Eu falo sempre que a palavra é um comando quântico. É o comando da profetização, que nós chamamos até na PNL, né? Na física quântica também, de profetização autorrealizável. Porque tudo que você fala é como uma seta, um comando que você dá para o campo quântico. Vou seguir aqui, olha só a quantidade de sinais que está te mostrando, para a gente entrar no assunto sobre o poder das palavras nos relacionamentos. Lá em Gênesis, na criação de tudo. Ah, Cleiton, isso é uma metáfora. Ok, tudo bem, mas veja o sentido, ó. E Deus disse, Deus falou, palavra, haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo poder das palavras. Vamos lá, ó. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Enfim, gente, eu poderia citar Provérbios aqui, ó. Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Para fechar, Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Enfim, gente, o que a gente quer falar aqui hoje sobre o poder das palavras nos relacionamentos. Você tem uma arma poderosa. Inclusive a Sâmia trouxe até um livro aqui que ela vai recomendar. A palavra no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Não só de casais,
Mas com filhos, com amigos, com funcionários, né? Com as pessoas que estão ao teu redor, com familiares, faz toda a diferença, né? Essa semana, né, a gente fez um lançamento do curso e aí veio um dos alunos, chegou para minha equipe e naquele momento, gente, ele falava o seguinte: eu assisti a primeira aula, a segunda aula, não entendi nada, mas eu vou tentar até amanhã. Aí no outro dia, ele viu ainda mais grosso, né, falar com a Nájila, né, que trabalha comigo. E a Nájila chegou e falou assim: olha, Cleiton, esse cara tá sendo muito grosso, tá pedindo para cancelar, para mudar. Aí eu me passo o contato dele, né? Uma outra pessoa talvez iria revidar. Eu peguei naquele celular e falei assim para ele. Nós fizemos o cancelamento, mandei para ele. O que é que eu percebi? Ele não estava na frequência ainda, não estava preparado para fazer aquele curso, né? Porque era um conhecimento muito mais, uma frequência muito mais alta, da frequência que ele se encontrava, ele não queria se abrir. Eu cheguei, ao invés de eu criticar, né, de eu ir ficar ali discutindo sobre o que ele tinha falado ou não, eu peguei aqui o celular e falei: opa, Diego, estou usando aqui o nome fictício, tá? Opa, fulano, olha só, eu estou aqui é Cleiton Alves, estou passando aqui para te agradecer pela confiança que você teve no meu trabalho, gratidão, não para, continua. Né? E aí, gente, eu fiquei abençoando a vida dele, porque, primeiro, eu precisava me proteger do sentimento tóxico da raiva, da vingança, entendeu? Naquele momento eu falei pro meu cérebro que a gente retribui uma crítica com elogios. Eu sempre uso essa técnica: Cleiton, você está sendo falso. Não, eu estou treinando a minha mente a não absorver o que é ruim e não levar aquela pessoa, porque se eu critico aquela pessoa, se eu me vinguei, se eu entreguei no mesmo nível, se eu revidei no mesmo nível com que ela falou comigo, eu vou trazer aquela pessoa para a minha vida. A palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Você já deve ter visto, gente, aquele experimento do Dr. Masaru Emoto. Lembram? O Dr. Masaru Emoto foi um cientista japonês que ele estudava as moléculas da água. Então ele pegou várias moléculas da água e submetia essas moléculas da água pelo poder das palavras, né, e das emoções, de músicas. E depois o que é que ele fazia? Ele pegava essa água, congelava e ia observar os cristais. Ele percebeu, gente, a primeira coisa, a conclusão que ele percebeu foi que quando você fala uma palavra negativa, que carrega uma informação negativa, por exemplo, morte, raiva, ódio, a palavra ela modifica a molécula da água rapidamente, instantaneamente. Ela modifica, altera o formato da molécula da água. A molécula da água, gente, ela tem o formato hexagonal, né? Então tudo tem água. Nós vivemos num planeta que não era nem para ser planeta Terra, era para ser planeta água. Ele percebeu o quê? Que quando você fala uma palavra positiva, que carrega uma informação boa, amor, gratidão, altera rapidamente o formato da molécula da água. O que é que isso nos traz? Que a matéria ela é estruturada pelo poder das palavras. A matéria altera, ou a palavra altera a estrutura da matéria. Cleiton, então o que não aconteceu pode aumentar a probabilidade de acontecer pelo poder da minha profetização? Com certeza. Isso é quântico científico, gente. Amor. Começar com uma frase do apóstolo Paulo, que ele dizia assim: tenham cuidado em como falam aqueles que não estão no nível espiritual. Usem sabedoria e bom senso, sejam guiados pelo Espírito Santo. Né? A nossa língua, ela fala o que pensamos, o que queremos e poucas vezes o que realmente sentimos. Né? São poucas as pessoas que realmente são sinceras. E às vezes, através de uma palavra, tu consegue se autodestruir e destruir as pessoas ao teu redor, né? A proposta aqui é falar sobre relacionamentos em geral, certo? Mas quem de vocês já disse assim, deu um espirro, aí disse, provavelmente eu peguei um resfriado, e no outro dia estava resfriada?
Quem de vocês aqui já falou que vou perder meu emprego, eu sinto que vão me demitir e foi demitida, né? Eu acho que o meu marido me trai e foi traída, né? E você começa a expressar, a falar, a colocar palavras para fora, né? Tem uma grande amiga minha que ela sempre fala que o cão, ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue escutar todas as nossas palavras, porque nós estamos rodeadas de pessoas, né? Dele também, da treva, né? Usada por eles, né? Pessoas usadas por eles. Porém, Deus, ele consegue ler os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, quando a gente profetiza, fala algo, ela retorna muito mais forte para ti, né? Eu costumo dizer pro Cleiton, eu não acredito em praga de pessoas, nem nada. As pessoas que jogam praga nos outros são as pessoas que mais sofrem, né? São as pessoas mais afetadas. São as pessoas, porque tudo que profetiza, tudo que sai da boca delas, retorna para elas com mais força, né? Teu trabalho no experimento da energia das palavras, inclusive escrita, feijão e brotando. Estão falando lá do teu trabalho. Eu fiz experimento, gente, eu posso até disponibilizar no meu grupo do Telegram. Foi 2 experimentos, um que eu fiz com arroz cozido, que ele era embebido em água, né? Ele era bem hidratado. Eu colocava palavras e verbalizava pro arroz, né? Vários copos. Eu falava amor, colocava a palavra amor. Pegava outro copo e falava a palavra raiva. Colava a palavra raiva. Cada palavra, gente, tem uma frequência, né? Tem uma energia. E aí eu ficava observando o tempo de decomposição do arroz. Gente, impressionante. As palavras positivas preservavam aquele arroz por muito mais tempo. Enquanto que os copos de arroz que tinham recebido a palavra ódio, raiva, guerra, ficavam podres muito mais rapidamente. Ou seja, quando você fala algo de negativo, naquele momento, você está destruindo a forma material que existe nessa dimensão. Vou repetir. Quando, por exemplo, você fala o seguinte, nossa, tô querendo gripar. Olha só, tô querendo gripar. Você está, naquele momento, colapsando a função de onda de Schrödinger. Cleito, que é isso, pelo amor de Deus? Você está, naquele momento, escolhendo uma possibilidade dentro do campo quântico. Imagine, por exemplo, você pensou em algo. Nossa, será que eu vou gripar? Ok, tem um potencial assim. Quando tu verbaliza, o potencial fica assim. Cleiton, eu falei uma besteira ontem, Cleiton. Dependendo do tempo e da intensidade do teu sentimento na palavra, possa ser que você consiga neutralizar. Como? Profetizando novas palavras. Gente, isso é muito sério. Você fala pro teu vizinho, tomara que esse vizinho bata o carro aí no Porsche aí, um cara desse incompetente. Você até falou não querendo isso, mas teve um sentimento de raiva. E aí adivinha, 2 dias o teu vizinho vai e sofre um acidente. Ou a própria pessoa, né? Ou ela mesma. E eu te pergunto, será que pela lei da semeadura você não vai ter que prestar conta sobre isso? Porque todos nós somos co-criadores. Quer aumentar a probabilidade de que algo aconteça? Fala mais sobre aquilo. Profetiza mais sobre aquilo. Você se torna aquilo que você fala. Olha só a minha princesa Luna aqui, ó. A minha cientista quântica. A Sofia, a médica quântica, está cientista, né, filha? Então, gente, você se torna aquilo que você fala. A gente precisa aprender a domar a língua, né? Principalmente nos momentos de raiva, principalmente nos momentos que a gente está fervendo, né? Com sangue fervendo. Eu costumo falar que a gente tem os relacionamentos que a gente atrai, mas não só o que a gente pensa, né? Mas os que a gente constrói através da nossa língua. Muitas vezes, quem aí, não precisa nem levantar a mão se entregar, né? Mas quem aí já chegou em rodinhas de amigas
e e viu as amigas falando mal do marido e você começou a apontar os defeitos de seu marido também. Ou vice-versa, né? Os maridos em rodinhas de amiga e começou a apontar os defeitos da esposa, porque isso acontece, né? Infelizmente, às vezes acontece quando quer depreciar a imagem daquela pessoa. Às vezes tá chateado pelos defeitos daquela pessoa e só sabe falar e focar em cima dos defeitos. E o que foca expande, né? Quanto mais eu falo dos defeitos do Cleiton, mais vai crescer ele pra mim, né? Pior ele vai ficar. Então, se a minha palavra tem poder, por que não eu começar a profetizar na vida dele as qualidades, aumentar as qualidades, profetizar o homem que eu quero, né? E assim ele vai se formando, porque a minha palavra ela tem poder. E a gente precisa aprender a dominar a língua, né? Às vezes em uma briga, em uma discussão, você quer ter a razão, você quer ter ali o seu ego quer ganhar. Nunca quer perder, né? Nunca quer perder. Mas será se realmente é pra ganhar? Né? Eu costumo dizer ao Cleiton, eu prefiro ser feliz e ter paz do que ter razão. Às vezes eu tenho até razão. E quando eu tenho razão lá na frente ele percebe, né? E chega, realmente você tinha razão. E muitas vezes a gente não é um casal perfeito, né? Nós temos muito a aprender também, muito a conviver ainda, mas a gente briga muito pouco. Porque um sabe calar no momento, né? Eu até tento, sabe, gente? Eu tento, mas ela não entra no meu jogo. Complicado, não tem nem graça. E a gente precisa também aprender a controlar a língua, que eu costumo dizer, é como se fosse o nosso corpo, o nosso coração é como se fosse uma madeira. Quando eu começo a profetizar coisas ruins, a xingar, a brigar, né? É como se eu estivesse furando com prego essa madeira, tá? Quando eu retiro o prego, através de um pedido de desculpa, através de um pedido de perdão, através de uma conversa onde se ajeita, eu vou retirando os pregos. A madeira, ela continua lisinha assim ou ela continua ela fica cheia de buracos? Mesmo eu retirando os pregos, ela continua cheia de buracos. Então, mesmo o Cleiton me perdoando por alguma coisa que eu falei de ruim pra ele, o coração dele ainda vai continuar com buracos. Ainda vai ter aquela ferida, mesmo que ele queira perdoar e esquecer. Mas na verdade a gente não esquece, a gente perdoa, mas não esquece. E mais na frente, se o perdão realmente não tiver sido 100%, esse buraquinho ele vem à tona. E aí é uma nova briga por relacionamento. Disso eu tô falando entre eu e o Cleiton, porque nós dois estamos aqui na live. Mas isso serve para amigos, para filhos, né? Para familiares, é relacionamento em geral. Interessante, viu, amor? Que interessante, as pessoas às vezes falam bobagem, aí o outro perdoou e fala assim, esquece o que eu falei. Não dá para esquecer, meu amigo, não dá. A não ser que a pessoa ela sofra um processo de trauma cerebral, uma amnésia. Aí ela vai ter um problema neurológico. Mas tudo que você falar vai ficar pelo resto da vida. Tudo que você fala e entra nos ouvidos da outra pessoa, entra na mente e jamais vai ser esquecido. Perdoar é aprender a conviver com. Então, eu tive um problema com você, eu vou ressignificar, eu vou aprender a conviver com. Mas saiba que jamais a pessoa vai esquecer. Gente, olha só os sinais da natureza, né, da palavra de Deus. João 1:1, olha só. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então no princípio, o que é que tinha no princípio? Possibilidades, palavras, né? Verbo. E através do poder das palavras, você vai edificando ou vai destruindo a sua vida e a vida de outros. Consegue entender isso? Quanticamente falando, Cleito, o que foca expande. O que eu falo aumenta a probabilidade de acontecer.
Então se a minha esposa, gente, ela tem 10% de defeitos e tem 90% de qualidades, e eu chego para apontar os defeitos dela, eu falo para as outras pessoas sobre o defeito delas, isso é muito triste, viu? Eu saí falando para outras pessoas sobre o que a minha esposa tem de ruim. O que é que acontece? Esses 10% eu dei energia, eu dei foco, os 10% vai se transformando em 100%. Daqui a pouco ela vai ficar cada vez pior. E quem é que está sendo o maior colaborador para que isso aconteça? Eu, que estou focando na parte negativa daquela pessoa. Já coloca aí, gente, tarefa de casa. Com o marido, com a esposa, com o chefe, com o pai. Você vai pegar aquela pessoa que mais você tem problemas. Aquelas faíscas que saem quando você está perto. Aquela pessoa que mais você tem percebido defeitos. Todo dia, quase todo dia, gente, eu recebo no meu direct do Instagram, no WhatsApp, pessoas falando: Cleiton, eu preciso modificar meu pai. Meu pai não reconhece os defeitos dele. E nem vai reconhecer. E nem vai. O problema não é dele, o problema é seu. Desculpa falar, o problema não é dele, o problema é seu. Ontem mesmo eu respondi lá na caixa de perguntas, uma pessoa: Cleiton, me dê uma dica de como eu mudo meu pai. Ele não reconhece os erros dele, ele não quer aceitar. O problema é dele, não é seu. Então, o problema dele, então ele vai resolver. Resolva os seus problemas. E aí, gente, o que é que você vai fazer para mudar essa configuração mental? Para mudar essa programação? Você vai, assim que terminar aqui, vai escrever de 5 a 10 características positivas dessa pessoa. Cleiton, não tem nenhuma. Duvido, não existe. Eu costumo fazer muito, né? No caderninho que eu tenho dos meus relacionamentos, porque eu tenho um caderninho de relacionamentos, de qualidades dos relacionamentos. Eu costumo escrever muitas das qualidades do Cleiton. Quando ele me faz raiva, ele nem sabe, né? Tá escondido, pra ele não ficar vendo. Eu te faço raiva. E aí, quando ele me faz raiva... Faço. Né? Inclusive hoje... Deixa pra depois. Né? Quando ele me faz raiva, eu começo a escrever as qualidades dele. E logo aquele sentimento de raiva sai. Né? Do mesmo jeito com os meus pais, com minha irmã, com minhas filhas, né? Eu começo a ressaltar as qualidades daquela pessoa. E o meu coração, ele vai eliminando aquela raiva, porque quando eu vejo as qualidades, é como se eu colocasse na balança, né? 5% de defeito, 95% de qualidade. E muitas vezes, quando a gente tá com raiva de alguma coisa, tá chateado, que você olha... só para aqueles 5% daqueles defeitos, tu não consegue mais enxergar nada, né? Coloca aqui, ó, aqui pra mim, aqui pra vocês. Aqui são os defeitos da pessoa com quem tu convive, tá? Das pessoas que tu se relaciona. Tá muito distante de vocês, não está? Tá totalmente distante. Você tá conseguindo ver o contexto total, você tá conseguindo ver 95% e 5% de defeito. E aí tu começa a apontar aqui, mas aquela pessoa é chata, é ignorante, aquela pessoa é bruta, ela não liga pra mim e tal. E você começa a falar tudo que você costuma falar. Não vê mais nada, né, moça? E agora, o que é que você tá vendo? Apenas os defeitos. Tu potencializa e tu cresce os defeitos. Tu não consegue ver mais nada além dos defeitos. E aí é por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos, que muitos relacionamentos de filhos com filhos estão sendo destruídos, que vizinhos não se falam mais, né? Que pessoas da família começam a ter briga por pequenas coisas e você acaba se afastando dos seus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos, porque tu só foca em defeitos. Né? E eu aprendi que a gente não precisa querer mudar o outro. Principalmente quando esse outro já é idoso. Né? A gente sabe que as pessoas... Olha pra mim por quê, amor? Falou idoso, olhou pra mim. Só tá com os cabelos brancos, meu amor. Mas tá você bem não é idoso, não. pretinha. E... se entregou com tudo. Nem eu lembro de coisas. Fiz 22 anos agora, gente. Ah, Maria. Né? E as pessoas a gente não consegue mudar, mas a gente consegue nos mudar. E através da nossa mudança, as pessoas veem o impacto dessa mudança, né? Ó, deixa eu só falar antes de tu ler aqui. Muitos casais, gente, às vezes me procura, pra quê? Nos procura. Cleiton,
eu já assinei o divórcio, e agora? Eu quero voltar. O que é que eu faço? O ego não deixa mais. Por quê? A pessoa, quando divorciou, ela desfocou do problema. E ela passou a ver o quê? Passou a ver o resto de qualidade daquela pessoa. É como eu falava, olha só aqui, a pirâmide aqui, gente, ó. Você consegue ver que é a pirâmide? Então, ó, 5% é o mundo, é o que você decide ver. O que os outros 90% vai ser decidido pelo que você decide ver, ó. É o consciente, o subconsciente, entende? Então, as tuas emoções aqui, o teu emocional vai ser ativado pelo que você decide ver aqui em cima, ó, no subconsciente. Se você passa a ver só problema, só defeito, meu amigo, vai piorar. Vai piorar. O que foca expande. Isso é um conceito, gente, da natureza. Você pode, gente, colocar fogo, incendiar uma casa apenas com uma lente que converge para apenas um único ponto. Faz o teste. Quem nunca fez, pegou uma lupa, aí pegou os raios de sol, foi aqui, ó, queimando folha, né? Tem gente até que queima formiga, as bichinhas, coitadas. Por quê? Convergência. Se você convergir a tua energia para ver problemas, para ver defeitos, gente, você tá lascado, desculpa a palavra, você tá lascado, tá? Então, tarefa do dia, você vai escrever características positivas daquela pessoa várias e várias vezes. Para quê? Para que você mude a tua mente porque é positivo. E quando você passa a ver aquela pessoa de forma diferente, ela de fato começa a mudar uma percepção, sim, neurológica, mas também uma percepção quântica. Fizeram experimento, gente, inclusive isso está no livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Fizeram experimento em Nova York, pegaram uma criança que era problemática, que ela tinha um mau rendimento escolar, né? E no meio do ano tiraram aquela criança, levaram para outra escola, só que chamaram o corpo docente, o diretor da escola, coordenador, e falaram para eles, ó, essa criança ela está mudando de escola porque é uma criança especial, ela tem uma capacidade além do normal, uma criança altamente obediente, inteligente, criativa. Só que era tudo mentira e ninguém sabia. Só que os professores, o diretor passaram a ver aquela criança de forma diferente. Gente, no final do ano, isso está registrado, tá? Foi uma pesquisa, foi um experimento. No final do ano, essa criança estava entre as melhores crianças que tiveram as melhores notas naquele colégio. Cleito, o que é que mudou a criança? Também, mas ela mudou quando passaram a validar mais ela, quando passaram a confiar mais nela, quando começaram a observar aquela criança de forma diferente. Já que a realidade ela se transforma de acordo com a visão do observador. O problema não é o problema é a forma como você vê o problema. Tá caindo fichas aí pra você, gente? Sim ou não? Nenhuma palavra tem tanta autoridade como a que nós pronunciamos. Nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás. Reconstrói, né? Reconstrói os teus laços familiares, reconstrói o teu casamento, né? Identifica que a tua vontade, o teu ego só quer te destruir, mas o que o coração, né, e a consciência divina estão falando é outra coisa totalmente diferente, né? Nós, em Provérbios 18:21, declara que o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua, né? E para mim isso é um poder. Eu tenho o poder de profetizar, eu tenho o poder de fazer acontecer através da minha língua, para a vida ou para a morte, para fortalecer o meu casamento ou para destruir o meu casamento, para fortalecer os meus laços com as minhas filhas ou para destruir a vida delas lá na frente, né? Para fortalecer os meus laços de amizade ou para destruir, né? E quando esse poder é dado, nós precisamos ter responsabilidade. E muitas vezes, eu estava dizendo para o Cleito que muitas vezes as gírias, né? As frases feitas, as gírias que a gente cresce escutando, faz com que a gente perca a noção de que aquilo ali,
afeta diretamente a nossa vida, o nosso sucesso nos relacionamentos, o nosso sucesso profissional. E você acaba entrando no automatismo sem perceber. E vai destruindo a sua vida. São várias pequenas frases. Vamos trazer alguma frase aqui, por exemplo. Tem uma frase que eu, pelo menos, eu acho que é uma furada também, né? Um papo furado, que é aquela de pouquinho em pouquinho, de grão em grão a galinha e enche o papo. Muita gente que fala sobre prosperidade fala sobre isso, mas isso é uma furada. Esse seu papo é furado, porque você tem que aprender a multiplicar aquilo que você tem. Não é pelo pouquinho. Tem gente que vive uma vida miserável só poupando, entendeu? E você precisa multiplicar os teus talentos, multiplicar a tua riqueza, né? Então existem comandos que se falam por aí, por exemplo, aborrecente. Todo adolescente é aborrecente. E você acaba acreditando naquelas mentiras, gente. Ai, que menino danado! Danado é uma das piores palavras ditas pro seu filho. É uma danada, refere-se a demônio, né? Ai, que menino insuportável. Ai, você tá muito chato, né? Quem aí é mãe e pai que começa o filho a fazer alguma traquinagem, alguma coisa, e tu tá ali no nível do estresse e começa a falar sem saber o que tá falando. O problema nunca vai ser o outro, é a forma como você vê o outro, gente. Vou falar uma outra coisa aqui. Muito daquelas pessoas que te tiram a paz, aquelas pessoas que mais te incomodam, sabe por que é? É porque aquelas pessoas chegaram dentro da tua vida, dentro da tua existência, para te mostrar um problema que você não curou dentro de você. Às vezes é até o marido, às vezes é teu pai, às vezes é o chefe. Se até hoje aquelas pessoas te incomodam, sem ter algo mais aparente, mais forte, é porque você carrega esse problema. São apenas sinalizadores emocionais, tá? Então, enquanto você está criticando, querendo mudar o outro, você vai ficar cego para algo que você precisa mudar. O problema nunca é o outro, o problema é você, tá? Né? E às vezes, tudo que sai da tua boca, às vezes não, tudo que sai da tua boca, ela retorna para ti de alguma forma, né? Como eu já falei. E são pequenas palavras. Eu tava dizendo pro Cleiton um dia desse que aqui no Ceará nós temos uma mania, uma gíria que é... E dizer assim, o que é isso que você tá fazendo? Né? É pra reprovar alguma atitude, a gente costumava falar isso. Diabo é isso, né? Que diabo é isso? Que diabo é isso que você tá fazendo? E isso vem arraigado nas nossas crenças desde criança, que eu escutava meu pai e minha mãe falando isso e eu, poxa, isso eu não estou chamando por Deus. Eu estou falando algo totalmente ao contrário. E a gente não pode falar mais isso. Então a gente precisa ver quais são as gírias da nossa cidade que estão nos autodestruindo, que estão nos afastando também da palavra de Deus, né? Quem aí disse assim, meu filho nunca vai mudar. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Quanto mais eu oro, pior fica a minha situação financeira. Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Ou seja, você está falando para você, reforçando uma crença sua, você está dando um comando para o campo quântico, né? Pedis e recebereis. Já Jesus falava disso, tá? Pedis e recebereis. Coisas boas, coisas ruins, tá? E aí você tá o quê? Tá fortalecendo a tua desgraça sem perceber. Acorda, gente. Nós somos co-criadores. Nós não estamos aqui por acaso. Eu tô assim porque Deus quer. Não, você tá com poder. Você não tá sabendo utilizar esse poder. A Sâmia vai ler aqui. Eu queria só mostrar aqui, amor, o experimento aqui do Dr. Masaru Emoto. Olha só, gente. Que interessante, ó. Sinfonia de Mozart. Aqui, gente, é o formato perfeito da molécula da água. Sinfonia de Mozart, a música Imagine, do John Lennon. Olha só a configuração da água. Submetida na palavra amor. Aqui, ó, é a água do lago Fujiwara, lá no Japão. Antes de uma oração e depois de uma oração. Olha como a oração também, gente. Ela purifica. Olha como a oração, ela estrutura. Aqui, ó.
eu vou te matar, destruiu completamente a molécula da água. Ela perdeu estrutura. Eu vou te matar, ou seja, essa frase, ela tem, gente, uma frequência muito negativa. Obrigado. Olha só, que lindo, gente, ficou a molécula da água sobre, né, submetida à frequência da gratidão. E aqui paz, tá? Então, nós estamos sendo, gente, bombardeado por informação. Nós vivemos em um universo que foi estruturado pelo poder das palavras. Se você souber utilizar suas palavras, você pode salvar o seu casamento, você pode salvar o seu emprego. A palavra tem poder de morte e poder de vida, de cura. Vou dar uma dica para vocês. Quando, por exemplo, a Sâmia está com um problema, eu começo a fazer uma oração já agradecendo pela solução, resolução daquele problema. Eu aumento o potencial. As células dela começam, gente, a mudar, a se transformar. O funcionamento neuroquímico, biofísico, bioquímico das células começa a modificar, porque eu estou profetizando, eu estou aqui construindo uma realidade, eu estou me conectando a uma possibilidade no campo quântico. A palavra é uma das ferramentas mais poderosas para você potencializar, aumentar a probabilidade de um evento acontecer ou não. Existia um cara chamado Marcial Lousada, matemático chileno. O Marcial Lousada, gente, foi um cara que estudou muitas famílias, estudou comportamento humano, estudou as empresas. E ele estudava exatamente o poder da validação. O quanto que uma crítica baixa a imunidade de uma pessoa, o quanto que uma crítica baixa o desempenho daquela pessoa. E ele criou, gente, uma ferramenta fantástica, que é muito utilizada inclusive no coaching, chamada linha de Lousada. Depois pesquisem aí na internet, linha de Lousada. O que é que ele percebeu? Ele começou, gente, a analisar a performance, primeiro, de trabalhadores, né? Por exemplo, existe uma empresa, ele começou, pediu para o chefe, vai lá, faz uma crítica para aquela pessoa, chama a atenção daquela pessoa, daquele funcionário, e vamos observar o desempenho dele ao longo daquele dia. Ele percebeu o seguinte: quando você critica alguém, quando você chama a atenção de alguém, a produtividade, a performance daquela pessoa, pessoal e profissional, cai absurdamente. Porém, ele fez uma métrica, tá, gente? Inclusive tem até uma ferramenta de coach que a gente utiliza. Ele percebeu que um ser humano comum, na média, para que ele volte a ter uma alta performance, para cada crítica que você fizer a ele, para cada, por exemplo, você chamou a atenção, Sâmia, você falou aquilo ali, mas aquilo ali tá errado, tá? Mas foi excelente a sua live. Para cada crítica, para cada vez que você chama a atenção de alguém, você precisa de 6 elogios, para que aquela pessoa volte a funcionar da forma em alta performance. Linha de Lousada. Então, teoricamente, trazendo para o teu relacionamento, para os teus relacionamentos, cada vez que eu chamo a atenção da Sâmia, eu precisaria encontrar 6 pontos positivos em 24 horas para validar ela. Amor, que batom legal. Você é nude, é? Nossa, você tá linda, viu, amor? Entende? Lógico, de forma sincera, sem exagerar. A mente humana, olha só, gente, a mente humana, ela não foi feita para receber críticas. A crítica ativa um gatilho no subconsciente chamada exclusão, que é um dos maiores medos da humanidade, questão de sobrevivência. Então, Cleiton, eu não vou mais criticar. Entenda, a crítica às vezes ajuda, tá? A pessoa a transformar, ajuda a pessoa a mudar rotas, mas como falar muda toda a história, a forma da abordagem. Porém, aprendam, até a gente usa muito uma técnica, né, na empresarial chamada técnica do sanduíche. É isso, amor? Sanduíche. O sanduíche, que é exatamente o que? Você fala um elogio, você chama atenção, aponta um ponto positivo, aí você entra com uma observação, com uma crítica, e depois você fecha com outro elogio. A gente usa muito com as meninas aqui, né? A Lady Lousada, que são as nossas filhas. A gente se policia muito ao falar com elas, né? Ao até brigar com elas, corrigi-las em algum momento,
que é para justamente a gente fortalecer a mentalidade delas, né? Sofia ainda está construindo a personalidade, né? E a Letícia, ela já construiu. E muitas vezes, às vezes vem aquele impulso de mãe de querer repetir, né? Alguns atos que hoje eu vejo que não é necessário, né? Que nós precisamos saber se relacionar com os nossos filhos, atrair para eles a confiança, para que eles possam confiar na gente primeiramente do que confiar nos amigos, do que qualquer outra pessoa, né? E a gente, através das nossas palavras, dos nossos conselhos, eu também achei a Samia... Ai, obrigada! Você tá arrasando, minha filha, viu? Né? Através dos nossos conselhos, das nossas palavras, a gente potencializa o que tem de melhor dentro deles. E não dentro delas, no caso das nossas duas filhas, né? E não o que tem de pior, né? A gente costuma aplaudir até quando elas caem, né? Quando elas levam um tropeço e caem, e aí a Letícia arrancou o dedinho dela na escada, né? Não, só tirou ali. Não arrancou o dedo todo, não. Só a cabecinha, né? Só a cabecinha. Então tirou aquele corinho ali perto da unha. E ela chegou lá em cima e disse assim: ai, mamãe, eu arranquei a cabeça do meu dedo, né? E eu fiquei assim, normal. Aí ela disse: mamãe, por que você não se preocupa? Eu: não, filha, porque tem coisas que vai acontecer com a gente que nós precisamos agir naturalmente. E não foi nada demais. Vamos tratar. Fiz um curativo, coloquei, tratei, né? Já tá sarando. E ela disse assim: ai, mamãe, tem hora que a senhora... Eu disse assim: filha, se eu for me assustar com cada coisa que acontece, eu morro do coração. Né? Porque cada dia é um canto diferente que tá caindo. E eu sempre digo pra ela: a gente cai, mas a gente levanta. E não precisa de apavoro, não precisa de tantos choros, né? Porque você é uma menina forte, você é uma menina inteligente, né? E logo para de chorar, e logo ela vai brincar, volta a brincar novamente e esquece daquele ferimento. Ó, gente, o nosso cérebro é uma máquina extremamente poderosa. Vou dar dica pra vocês, para que você possa ter uma performance maior, um sucesso maior, entendeu? Valoriza demais os acertos, tá? Celebra. Quando acontecer algo ruim com você, seja responsável, mas não dá tanta atenção àquilo, tá? Tem gente que, Ave Maria, aconteceu algo ruim, ah, meu Deus, eu vou morrer. Ah, meu Deus. Passam 4 dias, gente. A gente sabe, é fato, aquilo ali aconteceu. Mas a tua mente precisa voltar a funcionar. Filhos, olha uma criança pequenininha, tá engateando. Aí a criança vai se aproximando ali, ó, da tomada. Aí o pai fala assim: menino, não! Pronto. A mente daquela criança entendeu que aquilo é importante. Você vai soltar aquela criança 500 vezes. 498 vezes ela vai lá com o dedinho lá querendo colocar no buraco da tomada. Exatamente. Então, filhos... Aqui em casa nunca a gente precisou colocar aqueles negocinhos de tomada, nunca. Filhos, valoriza muito o acerto dele. E quando ele fizer algo negativo, chama atenção, óbvio, né? Você precisa dar limites. Porém, aprenda, gente, a valorizar mais os acertos do que a criticar os erros. O que os pais fazem, pela experiência, a gente conhece muitas famílias. 90% fazem totalmente o contrário. O cara Esse errou. menino não faz nada direito. Menino estuda direito, tu não sabe de nada. Preguiçoso. Tu vai ser nada na vida. E aí a mãe e os pais vão criando o quê? Vão criando um monstrinho. Menino preguiçoso, uma hora dessa, segunda-feira, ó. Quarentena não é férias não, menina, acorda, vai estudar, sei o quê. Aquela criança vai criando. A mãe está criando o futuro daquela pessoa. Lá na frente, aquele adolescente se torna o quê? Um assaltante, um traficante. Foi que eu fiz de errado? Você fez tudo. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando falamos não sobe na escada que vai cair. Aí sobe e cai, como fazemos? Aqui na nossa casa sempre teve escada, né? Tanto na antiga quanto agora nessa nova. E as meninas já nasceram, engatinharam com escada. E em nenhum momento a gente colocou aquela barreira, né? Pra elas subirem. Então, como a gente já se policiava quanto às palavras em relação às nossas filhas,
A gente não dizia. E é incrível, toda vida que às vezes a gente esquece, derrapa e diz assim, menina, tu vai cair. 2 minutos a menina cai. Né? E às vezes eu fico aqui, me segurando, coração acelerado, com medo, mas eu não falo, porque a minha palavra tem poder na vida da minha filha. É uma profetização autorrealizável que a gente fala. Desvia o foco, é o Sérgio, né? Acho que foi o Sérgio. Sérgio, desvia o foco. Mostra para aquela criança é puramente emocional. A mente, tá observando o quê? Tá indo atrás de algo que é mais interessante. Pega um brinquedo e chama atenção. Olha esse brinquedo aqui! Dá um grito, aquela criança vai o quê? Olhar pro brinquedo e ela vai começar o quê? Agora ir pro brinquedo. Entendeu? Ou ensina, né? Se for o caso da criança já tá andando, como muitas vezes a gente pegava na mão dela e dizia assim, olha, eu vou ensinar a você escalar essa escada para você se tornar uma vencedora. E aí a gente subia com ela, descia com ela, olha, mas tem que ter cuidado, olha o pezinho bem firme, tem que segurar no corrimão. E ela aprendeu. Com 2 anos subia, descia a escada tranquilamente. E nunca levaram uma queda mesmo na escada, né? Tudo vai conforme a gente coloca as palavras, conforme a gente coloca o foco. Vocês estão criando filhos para serem medrosos para a vida ou estão criando filhos para serem corajosos e vencedores? Depende das tuas palavras. A Josi pergunta, Cleiton, o subconsciente não reconhece o negativo? Josi, o subconsciente foi feito para observar o negativo. O subconsciente tem um papel para manter a sobrevivência. E o que é que ameaça a sobrevivência? Coisas negativas. É por isso que nós temos que, com o nosso consciente, focar no que é bom. Quando você escreve, quando você fala algo positivo. Isso que é? Eu estou treinando a minha mente, dando comando para a minha mente, ver o que é bom e expandir aquilo que é bom. Se você acorda e não tem nada para fazer, não tem a programação, a sua mente vai tender para um viés cognitivo negativo. Isso é chamado de entropia psíquica. Tá? Por isso que nós temos que ter o comando do que eu vou fazer hoje, até do que eu vou pensar, metas, objetivos, foco. Se eu acordo agradecendo, eu tenho um dia diferente. Se eu acordo sem saber o que fazer, o primeiro pensamento que vem, pode fazer esse teste. Vem um pensamento negativo, vem um problema que aconteceu há dias atrás. A mente, naturalmente, tem um viés cognitivo negativo. Grava isso, tá? Por isso que você precisa assumir a tua vida, assumir a tua história. Como eu faço isso, Cleiton? Assumindo as minhas metas, os meus pensamentos e principalmente a minha palavra. Vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Isso aqui eu só falo aqui no Projeto 731. Não tem como você falar algo sem pensar naquilo. Cleiton, minha mente está muito negativa. Começa a verbalizar coisas positivas. Para que uma palavra saia pela tua boca, ela passa primeiro pelo teu cérebro. Ela é formatada dentro do teu cérebro para depois ser verbalizada, tá? Então, quanto mais você fala coisas boas, o teu cérebro vai entender o que é importante. Gente, vocês já viram um elefante rosa? Um elefante rosa. Você pensou em quê? Qual foi a imagem que veio na tua cabeça? Por mais que não exista elefante rosa, tu ficou, nossa, elefante rosa, imaginou um elefante rosa. Né? 90% das pessoas vão imaginar um elefante rosa. E por mais que ele não exista, você imagina. E tudo que você imagina, você sente, você cria. Né? Do mesmo jeito, são as pessoas com que a gente relaciona. Se eu imagino só os defeitos do meu marido, só critico os meus filhos, falo palavras que vão limitar o crescimento deles, eles vão fazer o quê? Imaginar junto comigo. Né? E vão se tornar pessoas lá na frente com crenças limitantes. Quem aqui já disse, menino, esse dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Né? Quem já sofreu com isso na infância, quem já levou essa observação, essa chamada do pai, da mãe, quando era criança e pegou em dinheiro e hoje está com situação financeira difícil. Por mais que o dinheiro tenha bactérias, por mais que o dinheiro tenha realmente, né, sujeira, vírus, bactérias, deixa a criança brincar, depois você inconscientemente, quando ela estiver brincando com outra coisa, você vai lá, passa um álcoolzinho na mão dela, ou então vai lavar, sem que você repreenda a atitude, para que aquela criança seja próspera,
né? Olha, cuida com as palavras que tu tá tendo nos teus relacionamentos, até de amigas. Ai, aquela menina é tão falsa. Será se ela é falsa mesmo ou tu tá criando essa realidade pra ti? Oh, gente, famílias, tirem um momento do dia para vocês jantarem juntos, almoçarem juntos, fazerem uma oração. Gente, é muito poderoso quando uma família, membros de uma mesma casa, se reúnem uma vez por dia, pelo menos, para agradecer, para falar, de ler televisão. Gente, vocês não conseguem entender, imaginar o quanto vocês vão edificar a casa de vocês, o futuro de vocês. Aqui a gente busca, pelo menos uma vez por dia, gente, fazer uma oração em família. A Sofia faz a oraçãozinha dela, a Letícia, a gente, entendeu? E essa união, gente, fortalece o conjugal, fortalece o emocional, o espiritual. E vocês aumentam a probabilidade de vocês darem certo. Seria muito estranho até falar, vocês até blindam a família de vocês de alguém pegar o coronavírus. Porque, em última instância, na visão quântica, esse vírus ele tem uma frequência muito baixa. Ele está o quê? Infectando as pessoas que passam a maior parte do tempo numa frequência mais baixa. Então, gente, saiba que a palavra ela te conecta a uma realidade. Quando eu falo, por exemplo, vida, amor, olha o sentimento no teu coração, é muito rápido. O sentimento muda na hora. Perguntou aí que depois dos 9 anos tem como reverter, né, a situação. Tem, né? Só você começar a falar, mudar as palavras, meu amor. No começo ela vai estranhar, né? Mas você tem sim como reverter, ainda é uma criança. Deus nos chama para ir mais alto. Ele nos desafia a não falar mais nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do Espírito. E tudo que vem do Espírito, né? É amor, é motivação, é entusiasmo, é alegria, é cuidado, né? E não palavras de repreensão, não palavras de praga, não palavras de medo. E sim palavras de certeza absoluta de que tu quer, o que tu quer vai acontecer, né? Só para concluir aqui, a palavra, gente, ela te conecta primeiro ao sentimento, tá? Agora entenda que a palavra em si, ela carrega uma informação, porém, tem palavras para que você aumente a probabilidade de um evento acontecer, de modificar algo material, a palavra precisa estar carregada com sentimento, com emoção. Não sei se você, por exemplo, já teve uma conquista e chegou para uma pessoa que é muito invejosa, e ela fala assim, ó, parabéns, viu, Sâmio? Parabéns, é isso aí. Você vê, cara, a frequência negativa naquela palavra de parabéns, tá? Então, coloca a energia certa nas tuas palavras, entendeu? Coloca a energia certa nas tuas palavras. Então, porque você fala, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela minha saúde. Coloca um sorriso. Eu sou grato pela minha família. A minha família é uma família que deu muito certo. Uma família próspera, uma família cheia. Mesmo que ainda não seja. Você está conectando. Profetiza, né? Profetiza na vida dos teus filhos. Eu sempre digo muito para as meninas mesmo, meus amores, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Né? Ontem a Letícia atrás dos talentos dela e dizendo, mãe, quais são os meus talentos? Me falam sim, que eu, filha, os teus talentos estão sendo descobertos porque você ainda é criança. Conforme você vai crescendo, você vai identificando qual é a tua missão de vida, o teu propósito. Mas você vai ser quem você quiser ser. E você vai fazer bem feito. Porque tudo que faz com amor se faz bem feito. E aí o Cleiton falou, né, que ela precisava fazer algo que ela amasse, para que quando ela fizesse, não fosse um peso. Né? Ela ficou reflexiva e ela já começou com alguns questionamentos, né? E a gente vê a evolução, né? A gente vê a evolução da Letícia, que é a mais velha, antes da gente ter esse entendimento, e agora, depois que a gente começou. Porque eu acho que quando a gente começou a ter cuidado com as palavras, acho que a Letícia tinha uns 4 anos. Vai acabar o tempo. Gente! Uma foto, um foto. Tira o print, vai, tira o print. Marque a gente. Gente,
Vamos marcar uma live para mais tempo com esse assunto, tá? Depois. Tem uma excelente segunda-feira. Amanhã nós estamos de novo, tá? 7h31 da manhã. Beijo!